Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 23 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023 e hoje teremos uma edição do Futebol de Verdade também um bocadinho mais curta, ou pelo menos não tão preenchida. Isto quer dizer que só há Q&A. Hoje só vou responder às vossas perguntas, o que ao mesmo tempo me permitirá ser um bocadinho mais alargado na resposta a cada uma delas. E porquê? Porque não haverá a seguir jogos para analisar. No entanto, devo lembrar-vos de uma coisa. Ontem, porque foi terça-feira, houve Futebol de Verdade Report. Ontem, todas as terças-feiras, às 6h30, 6h30, 7 da tarde, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e fica aqui o link para quem ainda não é subscritor poder passar a ser, mas ia dizer que ontem, às 6h30, os subscritores premium do meu Substack receberam, como recebem todas as terças-feiras, uma edição especial do Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade Report, que é um programa de cerca de meia hora dedicado à análise tática de temas do momento. E o programa de ontem foi uma análise tática ao Sporting Clube Braga. Sporting, com a identificação das dinâmicas, formas de jogar, de atacar e de defender das duas equipas e as explicações que eu encontrei para que o jogo tenha corrido como correu. Quem não recebeu, porque ainda não era subscritor premium ontem, pois tem bom remédio. Pode ainda fazer subscritor premium hoje e depois ir a tadeia.substack.com, e se já for premium, então pode ver não só a edição de ontem, como todas as outras que estão para trás e ler todos os textos exclusivos para subscritores premium que por lá estão. Hoje, aqui no Futebol de Verdade, que, como acontece todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao 12h30, vamos ter o Q&A. E o Q&A é a parte do Futebol de Verdade em que eu respondo às vossas perguntas. Vocês perguntam, eu respondo. Responderei a uma pergunta que tenha ficado na caixa de comentários da edição de ontem, do Futebol de Verdade. Selecionei uma, como faço todos os dias, e responderei ainda a uma pergunta que tenha ficado na chatroom, perguntas do Discord, do meu servidor de Discord. E a este, volto a dizer, também só acedem os subscritores premium do meu Substack. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso, que há duas perguntas para responder. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos então às vossas perguntas. E começamos, como começamos sempre, todos os dias, com a pergunta que vem do canal de YouTube. E ela já está aí a aparecer na vossa imagem, e eu vou passar a lê-la. A pergunta vem do Mateus Sousa, e muito obrigado, Mateus, pela sua pergunta. E o Mateus pergunta o seguinte: o Benfica já está a admitir o erro na contratação do Jurasek. Sem Grimaldo e sem Enzo, o Benfica perdeu a sua capacidade de sair a jogar, que era feita 90% do tempo entre Otamendi, Enzo e Grimaldo. Sem estes, e com Jurasek e Bá, ficou exposto às suas próprias fragilidades, que é ter bola no pé e jogar entre linhas sob pressão, e o Benfica não conseguia sair nem pela esquerda nem pela direita, contra equipas com bloco alto. Por isso teve de descer o Orsnes, que é mau defensor, mas que dá qualidade a sair com bola. O Benfica traz Bernat, pois é um jogador mais parecido com o Grimaldo, com menos um problema ficará por resolver a questão da lateral direita. Meio campo e ponta de lança, que a meu ver nenhum dos avançados dá metade daquilo que o Ramos oferecia. Bom, isto não é bem uma pergunta, mas eu vou fingir que o Mateus, no final, escreveu o seguinte: viu a entrevista, a conversa ou as justificações, prefiro chamar-lhe assim, de Rui Costa na BTV sobre o mercado do Benfica ontem? E se viu, o que é que achou? O que é que acha do mercado do Benfica? Pronto, está aqui a pergunta à qual eu vou responder, porque, enfim, concordo com algumas coisas que o Mateus escreveu, ali na opinião que ele deixou, discordo de outras, mas, na verdade, queria falar sobre as justificações de mercado dadas ontem por Rui Costa na BTV a propósito do mercado do Benfica. E queria falar delas por um par de razões. Uma das razões é porque eu acho que é um tema importante. Pronto. E esta é a razão ponderosa, a razão fundamental que me leva a falar do tema aqui. A segunda razão
é que nos últimos dias, eu tenho alguma dificuldade em lidar com o monocromatismo que se impõe no pensamento de quem segue o fenómeno futebolístico em Portugal. E nos últimos dias, desde que eu, em defesa daquilo que eu acho que é a verdade, enfim, é a minha verdade, ou disse na RTP, e entretanto tenho defendido essa ideia a todos aqueles que no Twitter me vêm confrontar com ela, que o período de descontos dado no Futebol Clube Porto Aroca está justificado pelos regulamentos. Gerou-se ali uma onda, por um lado, e tem imensos novos seguidores à conta disso, gente que diz, não, este é que é o gajo que defende o Porto e tal, e não sei o quê, blá, blá, blá. E gerou-se também depois uma onda de gente que vem do outro lado a dizer este gajo é um avançado do Porto, portanto, bora lá, mas é submetê-lo aí a sevícias várias e tal, e não sei quantos. E eu, meus amigos, não sou uma coisa nem a outra. Não lido bem com monocromatismos. Aquilo que disse porque acho que é justo. Porque achei que era essa a verdade, ou era a minha verdade. Da mesma maneira que, agora, se vos vou dizer que acho que o Rui Costa esteve bem ontem, nas justificações que deu a propósito do mercado do Benfica, não é nem para satisfazer ou agradar àqueles que têm vindo a dizer que eu, afinal de contas, me reúno com o Pinto da Costa e com o Sérgio Conceição todas as tardes para saber o que é que tenho para dizer a seguir, nem para contrariar aqueles que dizem que, afinal de contas, eu sou um gajo que está aqui a lutar contra o centralismo e contra o pensamento antiportista e tal. Ouçam, eu já vos disse várias vezes que lido mal, e já disse hoje, volto a dizer aqui outra vez, lido muito mal com o monocromatismo de pensamento. Lido muito mal com as narrativas que são criadas pelos três clubes, todos, pelos três. Benfica, Porto, Sporting. Em que quando está toda a gente contra nós, os jornalistas estão contra nós, estão a favor daquilo, os árbitros estão contra nós, estão a favor daquilo. Ouçam, esqueçam lá isso. Se é disso que estão à procura, canal ao lado se fazem favor. Daqui não levam nada. Eu aqui digo sempre aquilo que penso. Já tenho idade suficiente, tenho 53 anos, anos de carreira suficientes, e deixem-me cá fazer contas. Sim, já fiz 35 anos de carreira. Ou vou fazer este ano. Não, vou fazer este ano em outubro. É já para o mês que vem. 35 anos de carreira para deixar de me preocupar com essas coisas. O meu compromisso convosco é muito simples. É o de vos dizer sempre aquilo que penso. Independentemente de agradar mais a estes, ou menos àqueles, ou mais àqueles e menos a estes. E aqueles de vós que estão à procura de quem vos diga aquilo que pensa, sem estar preocupado com audiências, pois muito bem, encontram aqui um porto de abrigo. Aqueles de vós que estão à procura de quem pense sempre da mesma maneira como pensam as agendas e as narrativas que são difundidas pelos vossos clubes, muito bem, volto a dizer, canal ao lado se fazem favor, porque daqui não levam nada. Portanto, vamos àquilo que é importante. E a razão pela qual eu achei que devia falar aqui da intervenção do Rui Costa ontem na BTV é porque acho que é um tema importante, é um tema que marca a atualidade. Gostava mais, e já disse isto várias vezes também, que o Rui Costa se tivesse sujeitado à ideia de dar uma entrevista a um canal com jornalistas independentes que não dependessem também do Benfica, como é o caso na BTV. Por isso eu tento sempre não lhe chamar entrevista. É uma intervenção. Pronto, eles ali estão, conversam uns com os outros, é uma intervenção do Rui Costa na BTV. Não é bem uma entrevista, porque uma entrevista pressupõe um contraditório que eu percebo que na BTV nem sempre possa ser feito, como não pode ser feita no Porto Canal, se lá estiver o Pinto da Costa, como não pode ser feita na Sporting TV, se lá estiver o Frederico Varandas. Portanto, percebo isso perfeitamente. Portanto, foi uma intervenção. Mas acho que, apesar de tudo, o Rui Costa falou dos temas e justificou mais ou menos bem quase todos, e acho que é importante falar aqui sobre eles, até porque eu hoje, nas conversas de bancada, e deixo-vos aqui um link para poderem ler as conversas de bancada de hoje, comecei por aí, mas depois o momento levou-me por outros caminhos e acabei por não falar detalhadamente daquilo que foi o mercado do Benfica. Vamos a isso então. Portanto, eu acho que o Rui Costa começou por identificar bem os três pilares em cima dos quais tem que assentar o mercado de um clube grande em Portugal. E isto não é só para o Benfica, é para o Benfica, é para o Futebol Clube do Porto, é para o Sporting, começa a ser também um bocadinho para o Sporting Clube Braga,
porque o Braga está a tentar chegar lá acima ao pé dos outros também. Enfim, acaba por ser um bocado para todos, não é? Só que em dimensões diferentes. Quando falamos dos grandes, falamos de dimensões de grandeza e de valores que não são os mesmos que se colocam quando falamos de outros clubes. E esses três pilares são a criação de mais-valias financeiras. E o Benfica precisa de ganhar dinheiro com o mercado todos os anos. Porque se não ganhar dinheiro com o Benfica, o Porto, o Sporting, toda a gente, o futebol em Portugal continua a ser uma atividade deficitária. É uma atividade que, por si só, não se paga. E, portanto, para se pagar, para sobreviver, para subsistir, precisa de mais-valias financeiras no mercado. Esse é o cluster de mercado em que estão os clubes portugueses. E, portanto, se estão à espera de outra coisa, esqueçam. Não vai acontecer. É isso que temos, é isso que vamos ter que continuar a ter. Porquê? Porque os clubes portugueses precisam de ir ao mercado todos os anos buscar aquele bocadinho que a sua atividade regular, normal, não paga. Às vezes até há um ou outro que conseguem apresentar lucro antes de transferências. Mas é num relatório de contas, e vamos ter em breve aí os relatórios e contas a sair, é num relatório de contas episódico, depois no ano seguinte isso já não acontece, e se formos ver a coisa há 10 anos, então é que não acontece, de certeza absoluta. Pronto, primeiro pilar, mais-valias no mercado de transferências. Segundo pilar, contenção salarial. Foi um tema abordado pelo presidente do Benfica ontem e o Rui Costa garantiu que o futebol do Benfica não custa hoje nem mais €1 do que custava há um ano. E isto depois de ter havido uma redução de custos há 2 anos, quando o Benfica tinha, de facto, um plantel muito mais caro, que a aposta que foi feita, e isto é discutível, mas aliás, é interessante de discutir, a aposta que foi feita foi a de concentrar uma percentagem maior de um bolo, que é todo o dinheiro que há para custos com pessoal, no plantel principal. Dessa forma, reduzindo aquilo que é gasto na formação, na equipa B, nos jogadores que estão emprestados e por aí afora. Isto pode ser visto como uma estratégia inteligente. Porquê? Porque é como nós termos aqui, em que é que nós vamos gastar o orçamento deste mês? Vamos abastecer a arca frigorífica para termos comida para daqui a 6 meses? Ou vamos pura e simplesmente gastar naquilo que vamos comer este mês e depois para o mês que vem, com a receita do mês que vem, e aqui nos clubes não se fala de meses, fala-se de anos. É diferente, mas pronto. E para o mês que vem, com a receita do mês que vem, vamos então pensar na comida do mês que vem. Portanto, e neste momento o Benfica está a centrar mais ovos, ou pôr mais ovos no cesto imediato, no cesto que lhe pode dar a ganhar agora, porque também me parece que há a consciencialização de que este é um ano fundamental. É um ano em que não só aumenta a receita da Liga dos Campeões para o ano que vem, em 2024, 2025, vem mais dinheiro da Liga dos Campeões, como além de aumentar a receita da Liga dos Campeões, se reduzem o número de entradas que os clubes portugueses vão ter. Só vai entrar um direto e mais um com acesso às pré-eliminatórias. É isso também que está a levar ao acirrar da guerra cada vez mais forte entre os clubes e às tais narrativas monocromáticas que vos impingem em permanência e que depois muitos de vocês aderem àquilo que diz este comentador ou àquilo que diz aquele jornalista porque está de acordo com a narrativa do vosso clube. Volto a dizer-vos, é uma maneira errada de ver a coisa. Porquê? Porque não vos leva a bons caminhos. Leva-vos só a serem manipuláveis pelos vossos clubes, que é isso que eles querem. Precisam de gente para o exército. E, portanto, agora, se vocês quiserem ir assim, quem sou eu para vos dizer o contrário? Mas é uma estratégia que pode ser vista como sendo interessante. Não tenho a certeza que seja a melhor. Embora me pareça que os clubes portugueses e o Benfica acima de todos os outros, já houve uma altura em que era o Porto que fazia mais isso, tinham, geralmente, regra geral, gastavam demasiado em jogadores para emprestar. E é preciso apertar aqui um bocadinho a malha. E se calhar vai-se perder aqui alguma coisa. Acho que é interessante a forma como o Benfica está a gerir os casos dos jogadores que vê que não têm... ou que não vê que possam vir a ter entrada imediata na equipa principal, ou entrada na equipa principal nos tempos mais próximos, passar a ter esses jogadores noutros clubes com partilha do passe, cedendo-os de forma gratuita e, dessa forma, se eventualmente os jogadores um dia vierem a dar, ainda poder vir a recuperar algum do montante investido na sua formação. Mas é preciso, de facto, apertar a malha.
E apertar a malha implica falhar. Implica falhar. É normal que implique falhar. Ou seja, mais à frente vai-se chegar à conclusão que houve jogadores que os clubes libertaram que acabaram por dar bons jogadores. E podiam ter... Mas isso é os sabichões que acertam sempre o Totobola à segunda-feira. E quem está a gerir tem que acertar é à sexta, é antes dos jogos. E antes dos jogos é normal que haja falhas. Por fim, terceiro pilar, já vos falei de dois. Primeiro pilar, mais-valias no mercado de transferências financeiras. Segundo pilar, contenção salarial. E apesar de ter este ano jogadores mais caros, como o Di Maria, como o Gonçalo Guedes, que já estava na época passada, mas, enfim, se manteve por empréstimo, o Rui Costa garantiu que o Benfica não está a gastar esta época nem mais €1 do que gastava na época passada e que isso foi conseguido à custa da redução das gordurinhas, vamos chamar-lhe assim, que eram os jogadores emprestados, os jogadores da equipa B, os jogadores da formação, os jogadores... portanto, tudo isso aí foi feito um corte. Terceiro pilar, fortalecimento desportivo. E é muito para aí que o Mateus leva a conversa, para este terceiro pilar. O Benfica, afinal de contas, está mais forte ou está mais fraco? Curiosamente, no meu Instagram, e eu não tenho falado aqui muito do meu Instagram ultimamente, fiz hoje essa pergunta, porque faço todos os dias, quando faço lá a partilha do texto das conversas de bancada, deixo sempre uma sondagem nas minhas stories no Instagram. E se ainda não me seguem no Instagram, deem lá um salto, porque vale a pena seguirem. Há sempre perguntas para vocês poderem responder, para não ser só eu a responder a perguntas. E hoje, nas minhas stories, perguntei-vos, e qualquer um de vocês pode votar, se depois deste mercado o Benfica ficou mais forte, na mesma ou mais fraco. Neste momento, 56% dos votantes dizem que o Benfica ficou mais forte. 25% dizem que ficou mais fraco. 19% dizem que ficou na mesma. Bom, eu acho que ainda é cedo para termos a certeza. Acho que há... enfim... E o Rui Costa também identificou bem isso na intervenção que teve ontem na BTV. Há aqui um exacerbar de ânimos que não é positivo, não é lógico, não é normal. Houve uma altura em que, e eu até fui muito criticado, pois há sempre aqueles que vêm, quando eu vim aqui dizer, calma aí, há aí muita euforia no Benfica, mas calma aí, o Benfica perdeu o Grimaldo, o Benfica perdeu o Enzo Fernandes relativamente a janeiro, o Benfica perdeu o Gonçalo Ramos, portanto, da equipa que tão boa figura fez na primeira metade da época passada, e a segunda metade já foi muito em linha com os outros concorrentes ao título, o Benfica foi campeão porque fez um arranque de campeonato absolutamente impressionante. Dessa equipa que fez esse arranque de campeonato, já não estava, e perdeu o Vlaco Dimos também, agora, mais tarde, mas na altura ainda não tinha perdido, já não estavam Grimaldo, Enzo Fernandes e Gonçalo Ramos. Atenção, é muita gente. É muita gente. E, portanto, essa ideia de que o Benfica está muito mais forte porque veio o Di Maria, vamos lá com calma, não é? É preciso ter calma. Depois, também, quando saiu, isso confirmou mesmo a saída do Gonçalo Ramos, veio a ideia contrária. Que, afinal, não vai ser possível, o Benfica não... E perderam no Bessa. O Benfica não vai ganhar a ninguém, não vamos... vamos com calma também, mais uma vez. Eu acho que o Benfica tem condições para fazer uma equipa muito interessante. Se calhar não tão forte como a equipa da primeira metade da época passada, mas definitivamente mais forte do que aquela que acabou a época. Porque acho que Coxu é um acrescento relevante. Enfim, não será ainda o Enzo Fernandes do início da época passada, que esse apareceu aí já pronto, a entrar no 11 e tal, mas é um acrescente muito interessante. É um jogador que dá muito à equipa. Porque Di Maria dá soluções, embora... aqui não sejam sempre contas de somar. Também tem que haver contas de subtrair. Para Di Maria entrar na equipa é preciso que saia Neres. É muito difícil conseguir meter os dois jogadores na equipa ao mesmo tempo. Di Maria, Neres, Rafa. Enfim, é preciso ali um jogador naquela linha de apoio à ponta de lança que seja capaz de pensar o jogo, de meter um bocadinho de pausa no jogo também, e por isso João Mário é importante, por isso Arsenal vai jogar ali também algumas vezes, e isso é, do meu ponto de vista, importante de ter em conta também. Grimaldo não estava substituído. Agora vamos ver se com Bernat... Eu acho que Bernat não é um jogador de um nível imediato, ou que possa dar ao Benfica o rendimento imediato que dava Grimaldo. Mas pode ser um acrescente, do meu ponto de vista, relativamente a Jurasek, que acho que o Benfica pagou demais por Jurasek. Jurasek não vejo que possa justificar os 14 milhões de euros. Enfim, posso estar enganado. E estou aqui a tentar também jogar no Totobola à sexta-feira. Se calhar ele daqui por um ano é vendido por 50 milhões e eu tenho que engolir estas palavras. Mas acho difícil, muito francamente. Até porque, olhando para aquilo que é a equipa,
Embora me pareça que Schmidt gosta mais de laterais do perfil de Jurasek e de Bá, do que de laterais do perfil de Grimaldo, ele próprio também não há de ser tão resistente às novas ideias, a ponto de dizer, não, tenho aqui o Bernat, mas não quero é apostar aqui no Jurasek, porque é um tipo de passada larga, que ocupa todo o corredor, chega à frente, físico e tal. Bernat é um jogador diferente. Mas no ano passado foi com um jogador diferente que o Benfica se impôs. Portanto, agora falando de caso a caso, temos que olhar para o mercado do Benfica numa lógica, e ainda faltava dizer isto, numa lógica em que Schmidt tem uma palavra a dizer, muito importante, o scouting também, e o Rui Costa disse isso, e acho que foi bom explicar isso. Há uma palavra muito importante por parte de Roger Schmidt, há uma palavra muito importante por parte do scouting, e só se avança para uma contratação quando os dois acabam por estar de acordo. E, enfim, não quer dizer que a contratação acabe por ser certa na mesma. Vão na mesma acontecer falhas. Mas é uma boa... Eu acho que é um bom princípio. É uma boa maneira de funcionar. Não se deve contratar jogadores que o treinador não percebe que sejam capazes de encaixar no seu modelo, porque o treinador quer jogar de uma determinada forma. E atenção, aqui não estou a falar do 4-3-3 ou 4-2-3-1. Estou a falar de princípios orientadores de jogo. Mas, ao mesmo tempo, também não se devem contratar jogadores que o treinador só queira e o scouting diga, não, há aqui uma red flag, e red flag aqui não é uma bandeira do Benfica, é mesmo uma indicação de que pode não dar certo, e, portanto, vamos lá com calma. Caso a caso, só para falar aqui de duas ou três situações que Rui Costa referenciou. Ele dizia que era impossível manter e que o Benfica precisava de fazer uma venda e que a venda de Gonçalo Ramos foi um bocadinho... Lembram-se quando se jogava à apanhada, que não sei o quê, 1, 2, 3, e salva todos. Foi isso que o Ramos fez. Gonçalo Ramos salvou o resto do plantel. Foi com o dinheiro que fez com o Gonçalo Ramos, ou que vai fazer, porque o jogador foi emprestado com a opção de compra obrigatória, que o Benfica vai garantir o orçamento de 2023, 2024, porque se a compra de Darwin ainda entrou no orçamento de 21, 22, e mesmo assim o orçamento deu, o relatório de contas deu prejuízo. Se Enzo vai entrar no relatório de 22, 23 e vai provavelmente salvar esse orçamento porque, enfim, Darwin foi vendido antes de 30 de junho do ano passado e, portanto, ainda entrou em 21, 22. Ajudou a mitigar ali as contas de 21, 22, mas deram prejuízo. Enzo entra no relatório de 22, 23, vai com certeza garantir que as contas de 22, 23 dão lucro, embora não seja um lucro se calhar tão alto como as pessoas estão à espera. Em 23, 24 já está garantida a entrada das verbas de Gonçalo Ramos, o que vai com certeza também ajudar a consolidar as contas de 23, 24. Portanto, aqui o Ramos foi um bocadinho isso e é esquecer. Agora, há um jogador igual a Gonçalo Ramos para ocupar a posição? Não. Achei curioso que Rui Costa tenha dito que o Arthur Cabral, além de já estar a ser seguido pelo scouting do Benfica, já era um jogador que o próprio Roger Schmidt queria, quando ainda estava no Basileia, para levar para o PSV Eindhoven. Porque eu não o vejo muito como um jogador típico dos avançados de Roger Schmidt. É um jogador que, para já, pelo menos, e o Rui Costa disse que ele está ainda em fase de ambientação, para já, pelo menos, me parece demasiado pouco intenso nas ações de pressão. E o Gonçalo Ramos dava muito isso à equipa, de facto. Aquilo que me parece ser, neste momento, o principal, um dos principais, eu diria que há dois, um dos principais pontos de dúvida na construção do Benfica 23-24 tem a ver com a capacidade defensiva dos quatro da frente. Com a capacidade que a equipa tem para, à frente, impedir o adversário de jogar. Porque uma coisa era ter lá Gonçalo Ramos, Rafa, Neres e Ársenas, ou Gonçalo Ramos, como acabou por ser em muitos casos, Gonçalo Ramos, Rafa, João Mário e Ársenas, porque Neres houve uma altura em que passou a estar mais no banco que outra coisa, e outra coisa é ter lá, em vez do Gonçalo Ramos, o Arthur Cabral. Manter o Rafa. Em vez do Neres ou do Ársenas, que passou para trás, o Di Maria. Também não é um jogador propriamente conhecido por ser um defensor feroz. E depois manter o João Mário. Portanto, a capacidade defensiva dos homens da frente e a capacidade de resposta à perda e a capacidade de concentração de unidades na zona da bola no momento em que se perde a bola é menor. E, portanto, vai ser preciso ali engendrar uma maneira de contrariar isto. A outra dúvida, o outro ponto de dúvida tem a ver com a capacidade ofensiva que dava à equipa o Grimaldo.
O Schmidt não achou que Ristich lhe pudesse ser útil, quis Jurasek. É verdade aquilo que diz o Mateus. Eu acho que há uma menor capacidade de desequilíbrio a partir de trás. Porquê? Porque tanto Bá como Jurasek são jogadores de cavalgar com bola no pé ou de receberem no espaço. Grimaldo era diferente. Era um jogador que criava a partir de trás. E, portanto, isto vai obrigar a equipa, se calhar, a desequilibrar-se mais em momento ofensivo, para que os laterais possam ser influentes no plano atacante. Mas vamos a ver se com Bernat dá para, de certa forma, mitigar esta questão. E por isso é que eu não sou capaz de vos dizer já hoje, o Benfica está mais forte, o Benfica está mais fraco. Vamos a ver. O Bernat ainda não jogou, ainda não dá para perceber. O Arthur Cabral, diz o Rui Costa, está a ambientar-se. O guarda-redes, eu acho que o Benfica está mais fraco. Pelo menos se tivermos que comparar Vlaco Dimos com Samuel Soares. Samuel Soares tem um ponto a favor dele, é melhor a jogar com os pés, mas em tudo o resto me parece que Vlaco Dimos era superior. Agora, não vai ser com certeza Samuel Soares que vai jogar. E havia também perguntas, e uma do Paulo Neves, sobre a questão dos guarda-redes do Benfica. Será que, ao primeiro erro de Samuel Soares, o Schmidt vai incluir o Trubin na equipa? Eu acho que não é o primeiro erro de Samuel Soares, é já no próximo jogo. Não precisou de errar sequer. Aquilo que acontece é que terá julgado Schmidt que Trubin é o guarda-redes que ele quer. Agora, eu ainda não estaria, se calhar, em condições para começar a jogar. Ainda não consegue comunicar com os colegas, ainda não, enfim, não conhece bem o jogo da equipa e, portanto, achou o treinador que o guarda-redes ainda precisava de mais algum tempo de preparação. E, portanto, não o incluiu logo, assumiu o risco com Samuel Soares. Que também estava preparado, e a verdade é que o Benfica ganhou os jogos com o Samuel Soares a jogar, portanto não foi por ele que o Benfica perdeu pontos. Agora, também me parece que há uma aposta, e ontem o Rui Costa também foi claro a esse respeito, que há uma aposta clara em Trubin, que o Benfica considera como tendo o potencial para ser um dos melhores guarda-redes da Europa nos próximos tempos, e por isso mesmo quis antecipar-se aos clubes que estavam à espera de ficar com ele a custo zero no final do contrato com o Shakhtar Donetsk, e o contratou pagando 10 milhões mais um de bónus por ele. E, portanto, não faz muito sentido fazer este investimento num guarda-redes para depois ele ficar a aquecer o banco. Aquilo que me parece é que, assim que possa, Schmidt vai chamar o guarda-redes ucraniano à titularidade e acredito que possa ser, já agora, a seguir à pausa para as seleções. Uma última nota, porque é um jogador no qual eu apostava e me parecia que... enfim, não vou sequer aqui mencionar muito a questão de Di Maria... quando o Rui Costa diz que Di Maria veio para o Benfica e que nem quis saber quanto é que vinha ganhar, enfim, está a pescar claramente o olho à massa adepta, quer criar aqui um sentimento de empatia. Não vou dizer que é mentira, obviamente, se o Rui Costa o disse com aquelas letras todas é porque com certeza é verdade, mas, enfim, isso é das tais coisas que só me parece interessante mesmo naquela lógica de bater no peito e dizer vamos a isso, vamos a eles e tal. Não é esse o meu acho que Di Maria pode ter um contributo importante para a equipa, pela experiência, pelo conhecimento que tem do jogo, pela capacidade técnica que ainda tem, pela intimidação que a sua própria presença em campo pode provocar em adversários. Está ali um dos grandes jogadores da seleção argentina dos últimos anos e, portanto, tudo isso pode vir a ser importante naquilo que o Benfica vai apresentar. Agora, tudo o resto, se veio por amor ou por dinheiro, enfim, isso a mim diz-me pouco, muito francamente. Não é argumento que me pareça ser sequer relevante. Mas queria ainda mencionar aqui a questão Schialderup, porque foi das coisas que, muito francamente, sou honesto, não me convenceu no mercado do Benfica. Foi a entrada de Gonçalo Guedes no plantel, sendo que o Benfica, e o Rui Costa não foi muito claro em relação a isso, o Benfica, ele só disse que o Benfica naturalmente não podia suportar todo o salário do Gonçalo Guedes, mas que, porque ele no Wolverhampton ganha muito mais do que é o teto salarial do Benfica, mas não foi claro, também não lhe foi perguntado, se o Gonçalo Guedes está a ganhar o teto salarial, e portanto estará a ganhar o mesmo que Di Maria. Parece-me que era uma posição para a qual o Benfica já tinha elementos suficientes. E ele próprio também disse isso, e justificou a saída do Schialderup, dizendo isso. Havia ali muita gente. E havendo muita gente para aquelas três posições, não fazia sentido ter o Schialderup a marcar passo. Mas a verdade é que não precisava de haver tanta gente. Eu não fiquei convencido que esse tivesse que ser uma das prioridades quando se trata de, lá está, avaliar os gastos necessários. Não me pareceu que fosse de todo uma das prioridades.
Acho que o Benfica tinha muitas soluções. Que neste caso acaba por se fazer mais o jeito ao Wolverhampton que outra coisa, e basta acompanhar a imprensa britânica para perceber que o Wolverhampton andava desesperado, precisava de emprestar jogadores, ainda depois do Gonçalo, ainda saiu o Podense também para o Olympiacos, conseguiu vender o Ruben Neves para onde deu, que foi para a Arábia, mas precisava sobretudo de emprestar para não perder dinheiro face aos valores que ainda faltavam amortizar nas compras. Era uma questão de vida ou morte para o Wolverhampton, que precisava destes movimentos para conseguir inscrever-se na Premier League, e continua a achar, enfim, lá está, também pode o Gonçalo Guedes vir a desmentir-me, sendo um jogador decisivo neste campeonato, e se assim for, eu meto a violinha no saco e já cá não está quem falou. Mas, falando antecipadamente, falando antes dos acontecimentos, acho que o Benfica já tinha gente suficiente para ali para não ter que gastar algo próximo ao mesmo o seu teto salarial num jogador que ainda por cima está magoado. Acho que se fez mais o jeito ao Wolverhampton do que outra coisa. Fez-se mais o jeito também ao Jorge Mendes, porque, enfim, Jorge Mendes e o Wolverhampton hoje em dia são mais ou menos a mesma coisa. É um parceiro muito próximo da Fosun na construção dos Wolves, e que, se calhar, isso também é um bocadinho de realpolitik própria daquilo que era o vieirismo e que muita gente diz que já não se vê no rui-costismo, mas que eu acho que, enfim, é inevitável e acaba por acontecer. Agora, neste momento, Schjelderup, no meu ponto de vista, fazia mais sentido, porque é um jogador que é do Benfica, que o Benfica quer valorizar. O negócio apresentado ontem por Rui Costa, em que conseguiu amortizar 2,5 milhões, parece-me um valor elevado que o Nordjylland pagou pelo empréstimo por uma temporada, 2,5 milhões, mas isso aí já não me parece assim tão mau negócio para o Benfica. Aliás, parece-me bom. O jogador vai jogar. Daqui por um ano pode voltar. O Benfica gasta menos 2,5 milhões do valor que pagou por ele, e, portanto, acaba por ser até um bom negócio, embora, volto a dizer, não me pareça que seja um negócio que fizesse muito sentido à partida. Pronto, já foi uma explicação muito longa e já vamos ter um futebol de verdade mais longo do que é habitual, e por isso mesmo eu vou pedir imensa desculpa ao Diogo Garcia, que é quem fez a pergunta que eu selecionei para responder como pergunta do Discord, mas não vai ter uma resposta assim tão extensa, porque já me alonguei demasiado nesta. Bom, já está a aparecer à vossa frente a pergunta do Discord para hoje. E a pergunta do Discord para hoje vem, conforme já disse, do Diogo Garcia, que pergunta o seguinte: com o entrar dos jogos da Seleção Nacional, gostaria de saber a sua opinião sobre o sistema tático usado pelo nosso selecionador. Será este um sistema que valoriza os nossos jogadores? O facto de jogarmos com 2 no centro do meio-campo pode ser um fator de desequilíbrio defensivo? Apesar de termos bastantes talentos, não faltará quem agarre na batuta? E será que deveríamos jogar com 3 defesas centrais ou com 3 defesas? Que diferenças poderia trazer para o jogo da equipa? Tantas perguntas, Diogo. Bom, vou tentar responder a cada uma das suas perguntas. Primeira, será que este sistema valoriza os nossos jogadores? Eu acho que sim. E acho que sim por uma razão. É, à partida, o sistema que melhor conjuga o talento de Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Porquê? Porque permite, também podiam dizer, o 4-3-3 também conjuga. Mas eu já vi a seleção jogar com Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva e não gostei. Foi, salvo erro, um jogo no Algarve, não me lembro exatamente, foi contra a Irlanda. Foi contra a Irlanda. E estávamos a perder e íamos perdendo esse jogo porque as coisas não resultaram. Eu acho que para conjugar Bernardo Silva e Bruno Fernandes é importante que um dos dois saia do centro de jogo e vá ocupar um espaço mais próximo da faixa, seja como extremo, seja como no 4-3-3, seja como avançado interior no 3-4-3. E, à partida, essa é mais a posição que está fadada para o Bernardo Silva, embora ultimamente tenha sido um bocadinho até ao contrário. Tem sido o Bernardo Silva a ficar no meio e o Bruno a aparecer mais na frente, e isso já não acho que seja tão bom. Acho que ambos são melhores médio-centro do que avançado interior, mas ainda assim o Bernardo consegue ser melhor a avançado interior do que o Bruno Fernandes, no meu ponto de vista. Segunda parte da pergunta. O facto de jogarmos com 2 no centro do meio-campo pode ser um fator de desequilíbrio defensivo? Não creio. Há muitas equipas a jogarem 3-4-3. Eu gosto do 3-4-3. É um dos meus sistemas favoritos. Gosto do 3-4-3 como gosto do 4-3-3. Porquê? Basta vocês arranjarem um campinho a brincar, meterem umas caricas em cima e perceberem, são os sistemas que promovem mais a criação de mais triângulos. E o triângulo é a base do futebol.
A triangulação é a base do futebol. É, para cada vez que alguém tem a posse de bola, ter pelo menos duas alternativas de passe. E por isso mesmo gosto do 3-4-3. Acho que o 3-4-3 permite um bom preenchimento do espaço defensivo com os 5 homens, se os 2 laterais, 2 alas baixarem, para fazer a linha de 5 atrás, como permite uma boa saída de bola a 3, quando os 2 laterais se projetam desde cedo, desde que haja defesas centrais com boa capacidade para sair a jogar, com boa capacidade de passe ou para queimar linhas em posse. Depois, além disso, é um sistema que, com a presença dos tais 2 avançados interiores, 2 números 10, podemos chamar-lhe assim, nas costas ou ao lado, ligeiramente ao lado do avançado centro, permite a criação de ligações com os médios, permite a criação de ligações com o avançado, permite que, ora, uns vão e outros ficam, ora, uns procuram a profundidade e outros procuram as marcações de apoio. Parece-me um sistema muito interessante. Não creio de todo que ele possa ser um fator de desequilíbrio defensivo. E depois pergunta ainda o Diogo, apesar de termos bastantes talentos, não faltará quem agarre na batuta? Não creio também. Embora isso dependa muito do perfil do jogador que é escolhido como 6. Se for um jogador como Palhinha, que é um jogador defensivamente mais forte, mas ofensivamente não tão ágil na circulação, é uma coisa. Se for um jogador como Rubem Neves, lá está, aqui só jogam 11. É como há bocadinho em relação ao Benfica. Para se beneficiar um fator, acaba se calhar por se prejudicar outro. Mas é preciso encontrar o equilíbrio ideal. E pergunta-me ainda, será que deveríamos jogar com 3 defesas centrais ou com 3 defesas? Depende. A sair a jogar, em início da organização, 3 defesas. Os laterais projetados. A defender, 3 defesas centrais e os laterais a fecharem o espaço exterior. Mas, felizmente, isto, cada vez mais, não é uma coisa estanque, não é? Não é uma coisa estática, não é? São 3 defesas e... Não. Aliás, ainda ontem, no Futebol de Verdade Report, e aproveito para vos deixar aqui, que não deixei há bocado, o link para o Futebol de Verdade Report, eu vos mostrei como é que o Sporting, neste momento, começa a defender em 4-2-4 e acaba a defender em 5-4-1. Isto podem parecer sistemas não conjugáveis, mas são. Tem tudo a ver com as dinâmicas e com a forma como as equipas depois as metem em campo. Creio que era a última das perguntas, e deixem-me só, peço desculpa por estar a olhar para baixo, mas tenho a pergunta aqui no telemóvel. Sim, ele dizia que diferenças poderia trazer para o jogo da equipa. Tantas, enfim. Mas vamos, com certeza, poder falar mais sobre a Seleção Nacional lá mais para a frente. Foi uma resposta muito mais curta, peço desculpa, Diogo, mas alarguei-me. Não é todos os dias que temos um presidente de um clube a falar, e, portanto, alarguei-me um bocadinho mais relativamente na resposta à pergunta sobre o mercado do Benfica e sobre a intervenção do Rui Costa na BTV. Falta-me dizer-vos que amanhã vou viajar para Bratislava, porque na sexta-feira a seleção joga lá com a Eslováquia. Espero conseguir ainda hoje, e portanto peço-vos é que sejam mais rápidos, que deixem perguntas na caixa de comentários do Futebol de Verdade ainda hoje, para eu poder gravar ainda hoje a emissão do Futebol de Verdade de amanhã, para ela poder estar aqui amanhã, porque amanhã de manhã vou estar num avião, portanto não vou poder fazer isso de manhã, vai ter que ser gravado hoje, se é que queremos ter Futebol de Verdade amanhã. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? É muito simples. Deixem o vosso like na emissão de hoje, se fazem favor, primeira coisa. Segunda coisa, se ainda não seguem o canal, vão aqui a este link para passarem a seguir, ativem as notificações, basta clicarem em cima do sino. E terceira coisa, deixem já hoje, e hoje é quarta-feira, na caixa de comentários, perguntas para o Q&A de amanhã, que é para podermos ter Futebol de Verdade Q&A amanhã. Muito obrigado por terem estado aí, até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,